Quando tudo se foi, restou o amor. Fábio e Valéria nunca foram ricos, mas sempre tiveram um tesouro que parecia suficiente: a esperança. Moravam em um bairro simples, numa casinha de aluguel que, mesmo pequena, era cheia de vida. Fábio trabalhava em uma oficina mecânica, sempre voltando para casa com as mãos sujas de graxa, mas com um sorriso de quem se orgulhava do esforço. Valéria, habilidosa com a costura, passava os dias transformando retalhos em vestidos, consertando roupas de vizinhos e guardando cada moeda que entrava. O sonho deles era claro: ter um lar próprio. Não importava se fosse grande ou pequeno, eles só queriam um lugar que fosse realmente deles. E a cada dia, entre risos e planos, juravam que chegariam lá. Durante anos, economizaram, abriram mão de pequenos prazeres e finalmente conseguiram financiar uma casa. Não era perfeita, mas para eles era como um castelo. Pintaram as paredes juntos, escolheram móveis simples e cada canto guardava uma memória de vitória. Por um tempo, parecia que nada poderia abalar aquela conquista. Mas a vida, implacável e imprevisível, começou a virar contra eles. A crise atingiu a cidade. A oficina perdeu clientes, carros deixaram de chegar para conserto e o patrão de Fábio precisou cortar funcionários. Ele, que sempre trabalhou sem reclamar, de repente se viu sem emprego. Valéria tentou segurar as contas com o ateliê, mas a vizinhança também sofria. Ninguém tinha dinheiro para gastar com costura. As encomendas rarearam, e o que antes ajudava a complementar a renda já não bastava para pagar sequer a luz. No início, acreditaram que seria passageiro. Fábio não parou um instante. Fazia bicos como pedreiro, ajudava em mudanças, pintava muros. Valéria saía com sacolas cheias de roupas usadas para vender nas ruas. Batia de porta em porta e sempre voltava para casa cansada, mas sorrindo para não desanimar o marido. Eles se apoiavam um no outro, como sempre fizeram. Mas por mais que lutassem, o dinheiro parecia escorrer pelos dedos. Quando a primeira cobrança atrasada do banco chegou, sentiram o peso da realidade, e em pouco tempo vieram mais. As cartas se acumulavam, os telefonemas se tornaram constantes e a angústia tomava conta do lar. Até que um dia, com o coração pesado, receberam a notícia que mais temiam: a casa seria tomada. O dia da mudança chegou mais rápido do que eles imaginavam. O caminhão do banco parou na porta, e a sensação era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Cada móvel retirado, cada caixa empilhada, parecia arrancar também um pedaço de sua dignidade. Os vizinhos olhavam da janela, alguns com compaixão, outros com julgamento. Fábio caminhava com a cabeça baixa, tentando não demonstrar a dor que o consumia, enquanto Valéria segurava lágrimas que insistiam em cair. Com poucas opções, acabaram aceitando o convite de uma tia de Valéria. Ela ofereceu um quartinho nos fundos da casa, pequeno e abafado, mas pelo menos seria um teto. Quando chegaram, perceberam que mal cabiam suas coisas. O guarda-roupa não passou pela porta, parte dos móveis ficou para trás, e de tudo o que tinham construído, sobrou apenas o essencial. Foi um choque ver-se reduzidos a tão pouco, depois de anos batalhando para ter o mínimo de conforto. Nos primeiros dias, o silêncio entre eles era pesado. Ambos tentavam disfarçar, mas o sentimento de fracasso pairava no ar. Fábio saía cedo, em busca de trabalho, e voltava de mãos vazias. Valéria passava o dia com a máquina de costura velha, tentando atrair clientes, mas o movimento era quase nulo. À noite, deitavam-se lado a lado naquela cama estreita, e muitas vezes choravam em silêncio, sem coragem de dizer em voz alta o quanto doía perder tudo. Mas foi nesse lugar simples que descobriram algo valioso. Nas noites mais difíceis, Valéria se encolhia no peito de Fábio e dizia baixinho: "Perdemos a casa, perdemos os móveis, mas eu ainda tenho você." Ele mesmo, com a voz embargada, respondia: "Enquanto eu tiver o teu amor, Valéria, eu não perdi nada." Essas palavras se tornaram o alicerce que os sustentava.
Era no abraço um do outro que encontravam forças para continuar. Mesmo sem dinheiro, sem estabilidade e sem perspectivas claras, eles ainda tinham algo que nenhuma crise poderia arrancar: o amor verdadeiro. Com o tempo, começaram a perceber que o olhar das pessoas não poderia definir quem eles eram. Alguns amigos se afastaram, sim, mas os poucos que permaneceram mostraram o valor da verdadeira amizade. Valéria aprendeu a se orgulhar de sua resiliência e Fábio de sua coragem em não desistir. Eles começaram a enxergar que, embora tivessem perdido o que era material, haviam ganhado uma lição preciosa. Nada no mundo é mais forte do que dois corações dispostos a lutar lado a lado. Mesmo nas noites mais silenciosas, quando as preocupações pareciam sufocantes, Fábio e Valéria se olhavam e encontravam conforto no simples fato de existirem um para o outro. Ali, no abraço apertado, no aperto de mãos, na troca de olhares, havia um tesouro que nenhum banco, nenhuma crise, nenhuma dificuldade poderia tirar: o amor verdadeiro. Com o passar das semanas, eles começaram a criar pequenas rotinas para manter a esperança viva. Pela manhã, tomavam café juntos, conversando sobre planos simples, arrumar um canto da casa, costurar roupas para vizinhos, tentar algum bico de trabalho para Fábio. Cada pequena conquista, por menor que fosse, era comemorada com alegria silenciosa, porque aprenderam que o valor do momento estava em estarem juntos, não no que possuíam. Apesar de tudo, havia dias em que a tristeza apertava. O barulho da cidade lembrava a casa que perderam. O quintal vazio lembrava os móveis que não voltariam. Mas em cada dificuldade, eles encontravam conforto nos gestos simples. Fábio segurava a mão de Valéria enquanto caminhavam, e Valéria preparava uma refeição com os poucos ingredientes que tinham. Eram pequenas vitórias, mas vitórias que ninguém poderia tirar. Certa noite, depois de mais um dia exaustivo, Valéria olhou para Fábio e disse: "Sabia que, se fosse preciso perder tudo de novo, eu ainda escolheria ficar ao seu lado." Fábio apertou sua mão e respondeu com voz firme e cheia de emoção: "Eu faria o mesmo, Valéria. Nada do que temos aqui fora se compara ao que temos dentro do coração." Essa percepção mudou a maneira como eles encaravam cada dia. Começaram a criar momentos especiais, mesmo que simples. Um jantar improvisado com velas, uma caminhada ao entardecer, uma conversa prolongada sobre sonhos antigos e futuros. Cada detalhe se tornava um lembrete de que a vida era muito mais do que posses materiais. Com o tempo, perceberam que cada dificuldade enfrentada fortalecia não apenas a relação, mas também a própria essência de quem eram. O que antes parecia insuportável, aos poucos se tornava aprendizado. A vida dura e implacável os ensinava a valorizar aquilo que realmente importava: a presença um do outro, o carinho compartilhado e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Eles aprenderam a enxergar a beleza no que parecia simples: a luz do sol entrando pela janela, o aroma de pão fresco na manhã, o riso compartilhado em meio às pequenas tarefas. Cada detalhe cotidiano se tornou uma lembrança de que, apesar de terem perdido tudo, possuíam o essencial: o amor que nunca se perdeu. No final, Fábio e Valéria compreenderam que a vida pode tirar tudo o que temos de material, mas não pode tirar o que sentimos de verdade. Mesmo sem bens, mesmo sem luxos, eles eram ricos de um jeito que dinheiro algum poderia comprar. Ricos de amor, companheirismo e fé na vida que ainda podiam construir juntos. E é por isso que a história deles nos lembra que os bens materiais podem desaparecer, mas o amor verdadeiro permanece. Valorize quem está ao seu lado. Cuide do que realmente importa e nunca subestime a força que existe em um abraço sincero e em um olhar de apoio. Se você se emocionou com a história de Fábio e Valéria, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais e inspiradoras. Porque mesmo quando tudo se vai, o amor verdadeiro sempre permanece.